Bom dia, gente. Bom dia! Uma alegria para mim estar aqui hoje participando desse encontro tão especial. Eu quero agradecer aqui a visita de cada um de vocês, o tempo que vocês estão disponibilizando para me escutar. Quero agradecer aqui ao presidente da PAI, Frederico, pessoa com a qual eu cumprimento a todos aqui da mesa. Para mim é uma honra poder falar aqui na PAI de Corinto. Meu nome é Marcelo Aro, eu sou casado com a Tininha, nós temos 4 filhos, a Maria, a Gabriela, o Marcelinho e o Guilherme. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o que me traz aqui hoje na PAI de Corinto. Eu, desde novo, eu tinha um sonho na minha vida, igual todo jovem tem. Quando você pergunta para um jovem de 13, 14 anos o que ele quer ser da vida, geralmente o jovem fala, não é verdade? Então, você pergunta hoje para um jovem, o que você quer ser quando você crescer? Geralmente um vai falar que quer ser jogador de futebol, o outro vai falar que quer ser médico ou advogado, enfim, ele fala ali a profissão que ele vai cumprir. Mas eu, quando você me perguntava com os meus 13 anos o que eu queria ser quando eu crescesse, eu respondia de pronto: eu quero ser pai. Eu quero ser pai. O meu sonho sempre foi ser pai. Era a minha meta de vida. Porque eu acho a paternidade a coisa mais bonita que tem no ser humano, né? Você, junto com a sua esposa, gerar uma vida e poder ensinar essa pessoa e poder moldar é algo realmente divino, é algo brilhante. Então eu sempre tive esse sonho. E aí, como o meu sonho era ser pai, eu tinha que casar muito cedo para ser pai, porque ser pai você tem como condição, você está, né, deveria pelo menos casado para depois ter filho. Então eu casei muito jovem, eu casei com 24 anos. Hoje em dia é jovem, né, gente? Antigamente não, antigamente casava cedo mesmo, mas hoje em dia, não sei se vocês conhecem aí a turma de 20 e poucos anos, poucos querem casar, né? A turma está deixando hoje para casar mais velha mesmo. Mas eu casei jovem. E aí, eu lembro que no dia do meu casamento, na hora que eu estava ali na igreja, diante do sacrário, eu fiz um combinado com Deus. Eu estava completamente feliz e realizado que eu estava casando com a Tininha, e eu olhei para o sacrário e falei assim: Deus, vamos fazer um compromisso? Eu vou passar a minha vida cuidando das tuas coisas, e o Senhor cuida das minhas. Olha que troca eu vou fazer com Deus. Eu cuido das tuas e o Senhor cuida das minhas. E naquela época eu, de fato, a minha vontade de vida como professor era sair anunciando o Evangelho, era falar de Deus. Então eu falei, eu vou fazer isso e Deus cuida das minhas coisas. E o que é a coisa que o homem tem de mais sagrado na vida dele? Família. Então eu esperava que ali Deus cuidasse da minha casa, da minha família. E aí eu casei, saindo da igreja, fomos para a festa, que era lua de mel, literalmente. Eu realmente estava realizando o meu desejo de constituir uma família. Na lua de mel, a Tininha engravidou. Na lua de mel. Fui rápido. E aí, estávamos chegando ali no 3º mês, nós fomos fazer o ultrassom. Gente, imaginem como que eu estava na época, 24 anos, recém-casado, e com a notícia que o meu grande sonho de vida ia se concretizar, eu ia ser pai. Gente, se ele encontrava comigo na rua, eu estava até flutuando. Sabe quando o jovem fica apaixonado e fala até meio leve a fala dele? Era eu naquele momento de lua de mel e sabendo que eu ia ser pai. E aí fomos fazer o nosso primeiro ultrassom. Quem aqui é mãe, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Então tem muita mãe aqui. Quanto tempo demora um ultrassom? Meia hora? Até menos, né? 20 minutos, 15 minutos? Por aí, né? Gente, o ultrassom é rápido, o que demora é para o médico atender a gente. Não tem médico aqui não, tem? Tem nenhum médico aqui não. É? Eu tô falando. Se tiver médico aqui, vocês me desculpem. Denunciar aí, ó. Ô doutor, não, o senhor é diferente, pelo amor de Deus. É isso. Mas o ultrassom é rapidinho mesmo, né? E aí eu cheguei lá para fazer o ultrassom, gente. Eu moro em Belo Horizonte, e eu não sei se vocês aqui conhecem Belo Horizonte bem, mas você tem a Avenida do Contorno, né? Que ela
a cidade ela tinha que ter sido construída só dentro da Contorno, depois acabou que ela foi para fora, mas é a avenida principal de Belo Horizonte. E eu fui fazer ultrassom ali numa clínica muito conhecida, famosa, e aí começamos a fazer ultrassom, eu e a Tininha, e o médico demorou muito mais do que o comum, do que os 15 minutos, né? Meia hora, 1 hora. Quando deu 2 horas, ele ainda estava fazendo ultrassom. E toda hora entrava um médico na sala, ele conversava, uma enfermeira, aí ele saía da sala, esperava 10 minutos, voltava. Eu vi que tinha alguma coisa de estranho acontecendo. Naquele momento eu liguei para o meu sogro, falei, vem para cá, porque alguma coisa está acontecendo. Gente, aquele ultrassom demorou 3 horas. 3 horas. Quando terminou o ultrassom, o médico me chamou, falou assim, Marcelo, vamos conversar eu e você? Eu falei, vamos. Aí ele saiu da sala do ultrassom, entramos numa sala do lado, que era o consultório dele. Ele assentou na mesa, eu sentei de frente para ele, ele falou assim, olha, em primeiro lugar é menina. Eu falei, que bom, você é pai de menina. Aí ele falou, mas Marcelo, a notícia agora que eu vou te dar não é boa. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, olha, de 3 opções, uma, ou sua filha tem uma deficiência física grave, ou sua filha tem uma doença rara, ou sua filha nem é compatível com a vida. Aí eu fiquei olhando para ele olhando para mim, aí ele continuou, Marcelo, eu acho que é a terceira opção. Eu acho que sua filha não vai nem nascer. Aí na hora a gente fica sem reação, não sei se aconteceu isso com alguém aqui. Ele então olhando ali para mim, ele foi e falou, Marcelo, nós nem chegamos no 3º mês de gravidez. Se você quiser interromper a gravidez, a hora é agora. Você está no lugar certo. Interromper a gravidez, gente, é um jeito carinhoso de falar aborto. Ele me sugeriu que eu abortasse a minha filha. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, eu vou te fazer uma pergunta científica, não é uma pergunta de fé, é uma pergunta científica, estou fazendo para o médico. Na opinião do senhor, a minha filha tem 1% de chance de viver? Aí ele olhou no meu olho e falou, Marcelo, 1%? Tem, 1% ela tem chance de viver. Falei, então doutor, eu vou dar os meus 100% para que ela tenha a chance de viver. Nós vamos levar essa gravidez para frente. E ali eu saí, voltei para a sala onde estava a Tininha, virei para ela e falei, amor, está acontecendo isso, isso e isso. Na minha opinião, nós deveríamos levar essa gravidez para frente. E você, o que você acha? A Tininha chorando, olhou para mim e falou, eu quero levar para frente também. Falei, então nós vamos junto. E ali, gente, a gente tomou a melhor e maior decisão da nossa vida, e eu não sabia. Ali talvez tenha sido o divisor de águas da minha vida. Aquele momento dividiu a minha vida. Eu poderia ter dito sim ou não ao aborto. Eu disse não. Eu disse sim para a vida. Bom, meu sogro já estava lá, eu virei para ele e falei, olha, leva a Tininha embora para casa, porque eu quero ir embora sozinho, porque agora eu quero pensar na vida. E eu tinha, gente, um golzinho preto, e eu saí com o meu golzinho preto ali da Prudente Moraes, na Contorno, virei na Nossa Senhora do Carmo. Vocês conhecem ali? A Nossa Senhora do Carmo é uma avenida que ali tem uma igreja, que é a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é a maior igreja de Belo Horizonte física, maior igreja. E eu parei, era quinta-feira, final da tarde, umas 17 horas, eu parei ali na igreja, desci, e eu falei, agora eu quero conversar com Deus. E eu cheguei na igreja, aquela igreja gigante, gente, em Belo Horizonte, só tinham 3 senhoras conversando, e não tinha mais ninguém. E eu comecei a fazer a minha oração, e eu lembro que as senhoras estavam conversando alto, e eu tenho dificuldade de falar enquanto outra pessoa está falando. E aí, eu lembro que na minha oração, nunca mais vou esquecer, eu comecei a oração assim, meu Deus, o Senhor podia tanto tirar essas 3 senhoras daqui da igreja? Gente, não deu 1 minuto. Deus é tão bom, né? É as gentilezas de Deus. Deus é um cara gentil. Passou 1 minutinho, veio uma das senhoras com um molho de chave, falou, meu filho, nós estamos vendo que você está aqui em oração, a gente fechou a porta principal,
Vamos te deixar aqui rezando. Quando você terminar a oração, essa chave aqui, você tranca aquela porta da sacristia e deixa a chave lá na secretaria paroquial. Aí eu falei, olhei para ela e falei, tá bom. E elas foram embora. Ficou só eu e Deus naquela igreja. E ali, gente, eu fiz talvez a oração mais sincera da minha vida. Eu comecei a oração com raiva, falando, meu Deus, por que comigo? Alguém já passou por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Aliás, gente, eu acho que aqui vale vocês saberem de uma coisa. Tem uma... Eu já volto para a oração que eu fiz na igreja, tá? Vou abrir um parêntese aqui. Tem uma cientista austríaca que ela chama Elizabeth. E ela, já falecida, desenvolveu uma tese na psiquiatria e na psicologia, Frederico, que é tida como absoluta na psiquiatria. Chama as 5 fases do luto. Alguém já ouviu falar? 5 fases do luto. Quando a gente recebe uma notícia trágica, o ser humano passa por 5 fases. Marcelo, todo ser humano. Cada um demora um tempo em cada fase. O tempo não é igual para todo mundo, mas todo mundo passa pelas 5 fases. Querem saber quais são as 5 fases? Posso? Quem já recebeu uma notícia trágica? Deixa eu ver aqui. Notícia trágica, gente, pode ser, morreu fulano. Não é possível. Ou término de um casamento. Uma notícia trágica. Primeira fase que o ser humano passa, a fase da negação. Você nega. Você já viu isso? O cara liga, fulano morreu. Você, mentira, eu estava com ele agora, a gente estava almoçando junto. Como que ele morreu? Primeiro você nega. O marido vai terminar com a esposa, estou saindo de casa. Mentira. E por que o ser humano nega? Por que essa é a primeira reação do ser humano? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não é feito para notícia trágica. E a negação, ela funciona como um airbag. Igual quando você bate o carro e sai o airbag para te defender, a negação é o tempo que seu corpo precisa, seu cérebro precisa para absorver aquela notícia. Então, primeiro, você refuta, até dar tempo do seu cérebro se situar. Então, primeiro, negação. Segundo, depois que você vê que é verdade, vem a fase da raiva. Por que comigo? Por que isso aconteceu? Mas Marcelo, raiva de quem? Raiva de todo mundo. Raiva vem a terceira fase do luto, que é a fase da negociação. Você já viu que não adianta negar e não adianta ter raiva. Então você começa a negociar. Já viu isso? É a esposa terminando com o marido, não, mas eu vou mudar. Eu vou melhorar. Ou, eu passei por essa fase, né, quando descobri que minha filha tinha um problema, por exemplo, na mão, que a mão dela não estava sendo formada na gravidez, eu falava assim com Deus, Deus, tira a minha mão esquerda e dá a mão esquerda para ela. Tem lógica isso, gente? Não, né? Mas já negocia. A gente passa pela fase da negociação. Depois, está fazendo sentido ou não? Então você passou pela negação, pela raiva, pela negociação. Quando nada disso está certo, você vai para a quarta fase. E nós precisamos falar sobre ela, que é a fase da depressão. Quando você vê que não adianta ter raiva, não adianta negar, não adianta negociar, a verdade é aquela. Aí vem a depressão. E gente, nós precisamos falar sobre isso, porque muita mãe e muito pai se perdem no momento da depressão. É o momento do acidente, é o momento que muitas vezes a pessoa tira a vida, ou o homem geralmente vai embora de casa. Vocês sabiam que 90% dos doentes raros no Brasil são cuidados só pela mãe? O pai vai embora. 90%. E isso que eu estou falando para vocês é um dado absoluto, tá? Não tem, né? Não cabe a gente acreditar ou não acreditar, é um fato. Por que 90% dos pais vão embora? Você sabe? Porque eles são pessoas ruins? Não, porque o pai entra em depressão e a reação dele é: eu não dou conta disso daqui, eu vou embora.
Ele vai embora. A mãe não tem essa opção, né? Como que a mãe deixa o filho? Mãe é mãe. Mas o pai vai embora. Então nós precisamos falar sobre a quarta fase. E depois da quarta fase, vem a quinta e última fase. Quando você passou por todas e você consegue superar a depressão, vem a fase da aceitação. Que é a fase que você fala assim, olha, é isso. Eu lembro do meu sogro falando comigo. Quando eu estava nessa quarta fase da depressão, um dia meu sogro virou para mim e falou assim, calma, o sol vai voltar a nascer. Profundo isso, né? O que é o sol voltar a nascer? O mundo ia voltar a ter cor um dia. Porque naquele momento, meu mundo parecia que tinha ficado preto e branco. A vida já não tinha graça, né? Você não tinha cor. Graça é isso, né? O mundo não tinha cor, preto e branco. Ele, calma que o sol vai voltar a nascer. E volta. E volta. Essa é a notícia boa. Volta. Eu garanto para vocês. Volta. Então, vou voltar lá para a igreja. Pode? Gostaram das 5 fases? Quem nunca passou por uma notícia trágica, um dia vai passar. Então, acho que foi bom vocês aprenderem, que aí vocês já sabem quais são as fases quando acontecer. Pessoal, estava lá fazendo oração, e aí eu comecei a oração com raiva. Eu já estava na segunda fase, né? Eu fiquei na primeira fase pouco tempo, foi o caminho ali. Mas aí, eu então, em oração, eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu quero te pedir um milagre. Eu queria que a minha filha nascesse normal. E ali eu pedi um milagre para Deus. Meu coração foi acalmando, até que eu consegui respirar fundo, fui embora, fechei a porta lá da sacristia, fui embora para casa. Cheguei em casa, a Tininha já estava em casa deitada na cama. Eu cheguei, ela estava chorando muito. Eu virei para ela e falei, amor, eu não sei nem quando nem como, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Eu tinha essa certeza no coração que no final ia dar tudo certo. E ali, gente, a gente começou a nossa peregrinação. Cada ultrassom que a gente ia era uma notícia diferente. Aí falavam que a mãozinha dela esquerda não ia ser formada, depois que a mão direita tinha uma abertura no meio da mão, esses 2 dedos não eram formados. Até que do 6º para o 7º mês, era um domingo para segunda, a Tininha levanta de madrugada, vai no banheiro, dá um grito. Eu chego lá, o sangue descendo a perna dela, agarrei ela no colo, corri para o hospital, ligando para os médicos dela. Aí liguei para a médica dela, que era a principal, doutora Maria Norma. Doutora, estamos indo para o hospital, a Tininha está com sangramento. Aí ela, Marcelo, eu operei de catarata. Catarata é operação de olho, ela não tinha como fazer a cirurgia. Nós chegamos no hospital, gente, um plantonista, que eu nunca mais esquecerei o nome dele, Dr. Gustavo. Ele botou a mão na barriga da Tininha e falou, eu vou interromper a gravidez. A placenta descolou. Quem é da área médica sabe que a placenta é o que alimenta a criança, não é isso? É diferente da bolsa estourar. A placenta, quando ela descola, a criança passa a ser um corpo estranho na barriga da mãe. Você tem que interromper a gravidez. E eu lembro que eu consegui falar com um dos médicos que a Tininha conhecia, para ver se chegava lá para ajudar ela. Ele falou, Marcelo, eu estou num sítio, eu demoro 1 hora para chegar. Aí eu virei para o médico, doutor Gustavo, falei, doutor Gustavo, tem como o senhor esperar 1 hora? Só para chegar um médico que a Tininha conhece, né? A mulher fica mais à vontade que o médico conhece. Ele falou, Marcelo, você não está entendendo. Eu vou tentar salvar a vida da sua esposa. Ô gente, qual a sua interpretação dessa frase? Eu vou tentar salvar a vida da sua esposa. Ou seja, na cabeça do médico, a minha filha, não é isso? Subindo para a sala de parto, o médico faz a gravidez. E aí, nasce a Maria, sem reação nenhuma. Criança, quando nasce, geralmente ela nasce chorando, né? A Maria nasceu de olho fechado, sem chorar. 1,190 kg. Mães sabem que criança nasce com o quê? Quantas? Meu Deus, menor do que a Maria. Meu Deus. Então assim, nossa mãe, se a Maria era pequena, a sua então... Gente, 1,190 kg é isso daqui, ó.
Não é isso? É muito pequenininho. Criança geralmente nasce com 3, 4 quilos. Homem não sabe disso não, né? Porque pro homem, se o menino nasce com 1 quilo, 10 quilos, dá na mesma, né? Mas mulher sabe que a diferença. A Maria nasceu sem reação nenhuma. Aí, naquele momento que eu vi a Maria, eu virei pro médico, respirei fundo, tomei coragem e fiz a pergunta para ele: doutor, a Tininha tá bem? Aí ele olhou para mim, porque ele falou que ia tentar salvar a vida da Tininha, né? Eu fiquei preocupado. Falei: Tininha tá bem? Aí ele falou assim: tá, sua esposa tá bem. Gente, é engraçado que quando eu conto esse caso, teve um dia que um menino levantou a mão e falou assim: mas você perguntou primeiro da sua esposa, não foi da sua filha? Eu falei: não, primeiro eu perguntei da minha esposa, porque um pai que não é capaz de amar a mãe dos seus filhos, não é capaz de amar seus filhos. Isso é condição. Se você perguntar para uma criança e ela conseguir responder de maneira consciente qual o maior presente que um pai pode dar para uma mãe, a criança falaria: ame minha mãe, cuida da minha mãe. Pai, o maior presente que você pode me dar é cuidar da minha mãe. Qualquer criança falaria isso, é ou não é? Então, homens, e aqui tem homens, amem a mãe dos seus filhos, amem. E ali então eu perguntei isso, e depois eu fiz a segunda pergunta: doutor, e a Maria? Ela nasceu com vida? Aí ele olhou para mim e falou: Marcelo, vida ela tem, mas ela não vai resistir. A Maria é muito fraquinha. Aí eu virei para ele e falei: então, doutor, o senhor tem um potinho de água para me emprestar, um vidrinho de água para me emprestar? Ele falou: tem. Por quê? Eu falei: porque eu vou batizar minha filha. Ele falou: você é padre? Eu falei: não, se eu fosse padre eu não podia estar tendo filho, né? Pelo menos foi o que eu aprendi lá na catequese. Mas nesse caso aqui, doutor, eu posso batizar minha filha. E aí ele me deu um potinho de vidro, eu chamei meu sogro, fiz uma oração. Na palavra de Deus fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará, não é isso? Ali eu fiz uma oração, eu batizei minha filha foi direto para o CTI. E aí na hora que ela saiu do CTI, eu virei para a enfermeira e falei: e agora? Ela falou: agora tem que esperar a primeira hora. Alguém já passou por isso? A primeira hora. Gente, chega o Natal, mas não passa a primeira hora. Aí na hora que deu 1 hora, eu voltei nela, falei: olha, deu 1 hora, e agora? Ela: agora tem que esperar as 2 primeiras horas. Depois as 6 primeiras, eles contam por hora, né? 12 primeiras horas, 24 horas, 48 horas para... Gente, a equipe de psicólogos do hospital veio conversar comigo e com a Tininha para preparar o nosso coração para a notícia ruim. Nenhum médico, nenhuma enfermeira acreditava que a Maria sobreviveu. A Maria foi sobrevivendo 24 horas, 48, 72 horas, 1 semana. No 16º dia, o médico lá no CTI me chama e fala assim: Marcelo, sua filha tem uma doença raríssima. Eu falei: doença rara? É. Sua filha tem uma doença chamada Cornélia de Lange. Nunca ouvi falar. Ele falou: Marcelo, é raríssimo. Primeira reação nossa é ir para o Google, né? Procurar. Não façam isso, que é um show de horrores. Gente, depois eu fui aprofundar e estudar a doença da minha filha. Não é nada nem em mim, nem na minha esposa. É um gene que saiu do lugar, é uma doença genética. Na hora da concepção, um gene decidiu sair do lugar. E ela nasceu com essa doença. Sabe qual que é a chance disso acontecer com um casal? E pode acontecer com qualquer casal no mundo. Sabe qual que é a chance? Anota aí: 0,00001%. Eu vou repetir porque vocês acham que eu estou mentindo, né? 0,00001%. Tem 4 zeros depois da vírgula. E aí, quando eu conto isso, você só tem 2 opções que está passando na sua cabeça. Ou você acha que eu sou muito azarado, ou você acha que eu sou abençoado por Deus. Eu, Marcelo, fiquei com a segunda opção. Eu preferia acreditar que aquilo era um desígnio, um propósito de Deus para a minha vida. A Maria ficou 33 dias no CTI. No 33º dia, a gente recebeu alta, na primeira semana de setembro de 2012, e fomos embora para casa. E fomos
entender a doença da Maria. Os primeiros meses, a gente mais ficou no hospital do que em casa. Os primeiros anos foram dificílimos. Eu lembro que eu ia conversar com o médico, os médicos falavam, sua filha vai viver 6 meses, o outro falava que ela ia viver 1 ano. A melhor médica de Belo Horizonte, na minha opinião, chamou eu e a Tininha, que é uma amiga nossa, e falou assim, a Maria vai chegar no máximo em 5 anos de idade. Eu estudei a literatura na América Latina, e é isso, máximo de 5 anos. Vocês imaginam para um pai e para uma mãe escutar, né, que seu filho tem data de validade. Tem, todos os filhos têm data de validade, nós temos data de validade, mas é difícil ouvir, né? E aí, gente, nós fomos superando, resultado, hoje a Maria tem 12 anos de idade, está viva, e a Maria é o motivo da minha alegria. A Maria é um anjo da minha casa. A Maria é que faz tudo valer a pena. Eu não estou aqui hoje para romantizar a vida de um pai atípico. Eu não estou aqui para falar que é tudo tranquilo, não. Não. É difícil demais dar conta. Mas tem recompensa. A Maria, minha filha, gente, ela não anda, ela tem 12 anos, mas ela não anda, ela não fala, ela tem deficiência cognitiva profunda, severa. A Maria não se comunica. Eu vejo alguns meninos aqui na PAI, a mãe fala, ali meu filho e tal, fala, vem ver minha filha. A minha filha ri e chora. Ela não sabe falar que tem alguma coisa doendo, ela não sabe pedir comida. A Maria é menor do que meu filho de 6 anos, meu caçula. Ela é pequena. Então eu tenho a Maria, a Gabriela, o Marcelinho e o Guigui. O Guigui é o caçula, a Maria é menor do que o caçula. É claro que é difícil, a mão da Maria não é formada, essa mão daqui tem abertura no meio da mão, ela não tem esses 2 dedinhos. Ano passado, a Maria ficou 6 meses sem dormir uma noite completa. Ela dormia 1 hora, acordava, dormia meia hora, acordava. E a gente sem saber o que era, levava nos médicos, os médicos não sabiam o que era, e o roxinho dela estava amassando aqui, ó, essa parte. Aí eu perguntava para o médico, mas o roxinho dela está amassando. Aí o médico falava assim, não, é porque é o lugar onde ela dorme. E aquele trem, ela não conseguia dormir, até que um dia, eu e Tininha passando a madrugada acordado, e gente, por mais que eu me dedique, a mulher se dedica muito mais. Então vocês imaginam se para mim foi difícil, imagina para a Tininha. Teve um dia que a Tininha chegou no quarto, era por volta de 2 da manhã, a Maria chorando, eu falei, eu vou lá. A Tininha falou, não, deixa que eu vou, que amanhã você trabalha, senão você não vai dormir. E foi. E a Tininha voltou para o quarto, era 5h30 da manhã, eu estava levantando para ir trabalhar, a Tininha branca. Falei, o que foi, amor? Ela, não estou dando mais conta. A Maria está com alguma coisa, eu já não sabe o que é. Eu peguei a Maria, levei para São Paulo. Falei, agora eu vou descobrir o que a Maria tem. Aí descobriram, gente. A Maria estava com um tumor na cabeça. E ninguém descobriu. A Maria passou por 6 cirurgias gerais, tomando anestesia geral para tirar o tumor da cabeça. Ninguém achava que ela ia sobreviver, mas a guerreirinha sobreviveu. Sobreviveu. A nossa vida é assim, é um dia após o outro. Cada hora um desafio. Então não estou aqui para falar que é tudo fácil. O que eu estou aqui para falar é que vale a pena. Vocês lembram que eu falei para vocês que naquele momento, lá no ultrassom, eu tomei a minha melhor e maior decisão? Sabe por que foi a maior e melhor decisão? Porque a Maria foi o maior milagre que Deus poderia me dar. E alguns podem falar assim, mas Marcelo, você pediu para Deus um milagre, você pediu para Deus para ela nascer normal. Ela não nasceu. Realmente, ela não nasceu normal. E realmente eu pedi para Deus um milagre para ela nascer normal. Só que na época minha cabeça era tão pequena, a minha mente era tão pequena, que eu achava que o maior milagre que Deus, que tudo fez, que o maior milagre que Ele podia fazer era me dar uma filha normal. Mal eu sabia que tinha um milagre muito maior reservado para mim. A Maria, gente, e aí quem gosta de Bíblia aqui, lê, se eu perguntar para vocês assim, qual foi o maior milagre que Jesus fez na Bíblia? Alguns aqui vão falar, Marcelo, ele curou o cego, Marcelo, ele curou o leproso, Marcelo, ele ressuscitou Lázaro. Com a Maria, ele fez tudo isso na minha vida.
Eu era cego e não sabia. Foi o nascimento da Maria que me fez enxergar o mundo que eu enxergo hoje. Se não fosse a Maria, eu não ia estar aqui hoje na paz. A Maria, eu ia morrer cego. A Maria me fez enxergar o mundo de verdade. A Maria, Jesus curou o leproso. A Maria foi instrumento de Deus para curar a minha lepra. Que lepra? Dos meus projetos, os meus sonhos, a minha vida. Tudo era meu. A Maria veio para me fazer entender que o mundo vale a pena para o outro, não é para a gente. Ressuscitou Lázaro. Jesus me ressuscitou. Eu estava morto e não sabia. A Maria, gente, eu falo isso com meus outros 3 filhos, e não é escondido deles, eu falo, papai ama a todos, e de fato um pai ama todos os seus filhos, mas eu falo com eles, mas eu amo a Maria de maneira diferente. Sabe por quê? Porque a Maria, Deus me permitiu, através da Maria, compreender o que é o amor verdadeiro e gratuito. Ué, Marcelo, como assim? Você não ama seus outros filhos de maneira gratuita? Não. Porque por mais que eu ame os meus outros filhos, eu também espero ser amado por eles. Por mais que eu cuide dos meus outros filhos, eu espero que um dia eles cuidem de mim. A Maria não. A Maria é gratuito. Quantos homens no mundo tem a possibilidade de dizer que conhecem um amor gratuito? 0, né? Eu tive a possibilidade de conhecer esse amor verdadeiro. E pessoal, a Maria, de fato, despertou em mim a minha vocação. E eu comecei a compreender que a minha vida só valeria a pena se fosse para viver para o próximo. E para essas pessoas mais necessitadas. Eu tenho uma tese de vida. Posso dividir ela com vocês, já que é de pai para pai? Posso? Frederico, o dia que eu morrer, eu queria que aqui em Corinto vocês falassem assim, lembrem do Marcelo não como o cara que foi vereador, deputado, secretário de Estado. Lembrem do Marcelo como o cara que tinha uma tese de vida. E essa tese eu vou contar para vocês aqui agora. Eu quero ser lembrado como o cara que difundiu essa tese. A vida, ela só vale a pena se a gente cumprir 3 requisitos. Senão a vida não vale a pena. Então, nós aqui agora, se vocês me permitem, nós vamos fazer um teste para saber se sua vida está valendo a pena ou não. Se não tiver cumprindo esses 3 requisitos, a vida não está valendo a pena. E não adianta tentar colocar um 4º requisito, tá? Porque quem tentou colocar um 4º requisito falhou. A vida só vale a pena por 3 coisas. Marcelo, mas de onde você está tirando isso? Gente, eu passei uma vida estudando. Eu falo vários idiomas. Eu falo italiano, inglês, latim. Eu estudei latim. Eu sou formado em jornalismo. Depois eu formei em direito. Eu fiz mestrado em direito constitucional. Eu estudei teologia 4 anos, filosofia. Eu amo estudar. Então eu não estou contando isso aqui para me gabar, não. Eu estou só contando isso para falar o seguinte, que essa minha tese não saiu do nada, não. Eu estudei muito para chegar a essa conclusão. Posso? 3 coisas valem a pena na vida, fazem a vida valer a pena. Primeira coisa, para a sua vida valer a pena, você tem que ter uma relação sincera e verdadeira com Deus. Se você não tiver uma relação com Deus, sua vida não vale a pena. Nossa, Marcelo, então você está falando que o ateu não é feliz? Estou. Aliás, não sou eu, é a história. Os maiores ateus da história terminaram a vida ou no manicômio ou suicidando. Só estudar. Só estudar. Para a vida valer a pena, você tem que ter contato com Deus. E sabe por quê? De maneira muito rápida e bem didática, para eu explicar isso para vocês, o porquê disso. Porque Deus criou tudo. Podem acreditar, Deus é o criador de tudo. E Deus é amor. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós também somos um pedaço de Deus, nós somos amor.
E se a gente não estiver conectado com o Criador, nós vamos passar uma vida buscando no mundo o que só Deus pode nos dar. No nosso coração, gente, tem uma ansiedade, uma angústia, um buraco que só Deus pode preencher. Não adianta procurar em homem, mulher, em trabalho, só Deus para preencher esse buraco. Então, em primeiro lugar, Deus, ok? Se não tiver Deus, meu amigo, já não está valendo sua vida. Segunda coisa que faz a vida valer a pena: a sua família. E aqui eu estou falando do núcleo da cebola. Eu estou falando de pai, mãe, marido ou esposa, filhos, irmãos. Nós precisamos amar a nossa família. Ah, Marcelo, mas eu não gosto do meu irmão. Eu não estou te pedindo para gostar, eu estou te pedindo para amar. Ô gente, o brasileiro não sabe mais o que é amor. Amor é uma palavra que as pessoas não entendem mais o que quer dizer. Culpa um pouco nossa e culpa também da nossa gramática, da nossa linguística. Como eu disse para vocês, eu estudei vários idiomas. E eu gosto de estudar a etimologia das palavras, a origem das palavras, de onde as palavras vêm. Vocês sabem que a palavra amor, no grego, tem 4 palavras para falar amor? No português é só uma, amor. No grego, você tem ágape, storge, philos e eros. Cada amor é diferente do outro. O amor ágape é o amor de Deus, o amor eros é o amor entre homem e mulher, o amor philos é um amor de família, o amor storge é um amor entre amigos, são amores diferentes. O brasileiro não sabe mais o que é amar. Amar, gente, é decisão. Amar é se doar. Eu amo a minha esposa. Isso quer dizer que eu vivo um romance contínuo com a Tininha? Que meu coração bate toda vez que eu vejo ela? Não. Isso quer dizer que todo dia de manhã eu acordo falando assim: Deus, hoje eu vou amar a Tininha. E amar é compreender, amar é respeitar, amar é se doar para o próximo, é entender que a sua esposa e seu marido é caminho de santidade para você, e você é caminho de santidade para ela. Então, segundo, ame sua família. Ninguém escolhe aqui seu pai, sua mãe, seus filhos, escolhe. Alguém escolheu por nós. Então ame, só ame. Terceira e última coisa que faz a vida valer a pena. Vamos ver se vocês estão decorando. Primeiro é o quê? Segundo. Terceiro, agora. E essa, para a sua vida valer a pena, você tem que responder a uma pergunta objetiva. Você faz a diferença na vida de quem? E a gente precisa ampliar da família. Não pode ser só a família. A família é o segundo, agora eu quero ir para o terceiro. Ou você, sabe como você consegue entender? Quando eu falo assim, você faz a diferença na vida de quem? Você é útil para quem? Eu vou te falar de um jeito mais fácil de você conseguir me responder. Você concorda que em qualquer momento, qualquer um de nós aqui pode ir lá para cima e ir de arrasta para cima? Não pode? Eu posso estar saindo daqui e Deus falar, amigão, acabou. Vem para cá. Gente, a vida passa assim, ó. Quando a gente vê, já acabou. Se Deus te chamar agora, quem vai sentir sua falta? Precisa ser além. Família é o segundo. Gente, e quando eu falo quem vai sentir sua falta, não é quem vai chorar no seu enterro não, tá? Porque chorar no enterro, o povo vai e chora, depois de uma semana nem lembra de você, mano. Tô falando, é quem vai falar o seguinte, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Fulano foi. Nós precisamos dar resposta para isso. A vida só vale a pena se você for útil para alguém. Se você fizer a diferença na vida dos outros. Então, por exemplo, tem aqui professores da PAI, não tem? Cara, se você morrer, seus alunos vão sentir sua falta? O Fred é presidente da PAI. Se o Fred morrer hoje, as pessoas aqui vão estar numa situação dificílima? A resposta tem que ser sim.
A vida só se justifica se a gente fizer falta para os outros. E aí, gente, tem algo muito sério nisso, muito sério. Nós um dia vamos chegar lá em cima e nós vamos ter que responder para Deus o que a gente fez com os talentos que Ele nos deu. O que você fez com os talentos que Deus te deu? Você precisa, e a filosofia passou séculos, milênios, discutindo uma questão. O que é virtude, né? O que é ser uma pessoa virtuosa? Você sabe o que é ser virtuoso? Ser virtuoso é agir com excelência diante de tudo que você tem na sua vida. Seja a pequena coisa ou a grande coisa, você ser excelente. Ser excelente, gente, é ser acima da média. Ser na média é ser medíocre. Sabia que a origem de medíocre, o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que está na média. Meu filho, quando chega em casa e fala assim: pai, eu tirei a média, eu olho para ele e falo: medíocre. Medíocre, na média. Ser excelente é ser acima da média. Ser excelente é ser sua melhor versão. E a gente tem que ser a nossa versão, melhor versão no agora. Não é no amanhã, porque o amanhã não existe, nem no ontem. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Ontem à noite vocês jantaram em casa? Jantaram em casa? Naquele momento que você sentou na mesa para jantar, você foi sua melhor versão? Você foi excelente? Você viveu aquele momento como se fosse o último momento? Você está aqui na palestra agora, você está sendo sua melhor versão nessa palestra? Você está de coração aqui? Isso faz a vida valer a pena. Hoje em dia, gente, a gente está em muito lugar, mas não está, a gente está em outro. A gente está fisicamente num lugar, mas nosso coração está em outro. Isso daí é um problema. Tem um santo. Se tudo que eu falei até agora, vocês esquecerem e ficar com a próxima frase, eu ganhei. Vou sair daqui feliz. Posso? Tem uma frase de um santo, chama São José Maria Escrivá, que ele fala a seguinte frase: fazes o que deves, esteja no que fazes. Quem quiser anotar, fazes o que deves e esteja no que fazes. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou explicar. Fazes o que deves é o seguinte: todos nós que moramos no Ocidente, nós temos uma cultura cristã, então nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Você sabe o que é o certo e o que é o errado na sua vida. Você pode até optar pelo errado, mas você sabe. Sabe, diante daquela situação que você está assim: o que eu faço? Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe. Eu, por exemplo, gente, tem 2 semanas, quem me segue no Instagram viu, eu estava na estrada com meus filhos e achei um cachorrinho amarrado, maltratado, um cachorrinho, coitado, sem uma das patas, só 3 patas, e chorando. Ele tinha sido agredido e amarrado num tronco. Eu cheguei lá para acudir aquele cachorro. Na hora que eu olhei para o olho do cachorro, eu sabia o que era o certo e o que era o errado. Resumo, eu adotei o cachorro, eu fui lá para casa. Agora nós somos 4 meninos, já tinha um cachorro, tem mais um cachorro que eu adotei, que é o Caramelo, e 5 galinhas. Lá em casa é um, já vai botando para dentro. Mas eu estou dando esse exemplo para falar assim: eu sabia o que era o certo e o que era o errado. Fazes o que deves, faz o que tem para fazer, para de mimimi, para de se questionar. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa, então faz, meu filho. Ah, eu tenho que ir trabalhar, então vai e trabalha, e bem feito. Ah, mas por quê? Não interessa o porquê, a gente só vai entender os porquês da vida o dia que a gente vai lá em cima, e a gente conseguir enxergar o todo. Até lá, nós não conseguimos enxergar mesmo tudo não. Então fazes o que deves, faça o certo, ainda que todo mundo no seu meio esteja fazendo o errado, faz o certo. Eu um dia falei isso com um parente meu, um primo, que é menino, de 16 anos. Eu virei para ele e falei assim: cara, faz o que é o certo. Aí ele virou para mim e falou assim: mas Marcelo, lá na minha escola, todos os meninos fazem o errado. Aí eu falei assim, aí ele falou assim: você não imagina o tanto que é difícil para mim
fazer o certo no meio onde todo mundo está fazendo o errado. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, me respeita, eu trabalho com política, imagina o meu meio. Se o seu meio é difícil, imagina o meu. Faça o certo ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Fazes o que deves, sem mimimi. E, qual que é a segunda parte? Obrigado. Essa frase vai mudar a sua vida, decora ela. Esteja no que fazes. O que é esteja no que faz, gente? Faça com excelência. Seja a sua melhor versão. Faça bem feito. Você é professor na PAI, você é diretor na PAI, você é amigo aqui na PAI, seja a sua melhor versão, seja o melhor de você. Você é dona de casa, seja a sua melhor versão sendo dona de casa. Você é pedreiro, seja a sua melhor versão sendo pedreiro. Seja excelente. Excelência não quer dizer grandes ou pequenas coisas, quer dizer cada coisa. A cada momento da nossa vida a gente precisa ser excelente. Então, fazes o que deves e esteja no que fazes. Olha, foi com a Maria que eu descobri a vocação da minha vida. E hoje eu confesso para vocês que eu trabalho dia e noite pela pessoa com deficiência. E vocês imaginem, eu com 37 anos, sou secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais. Minas tem 22 milhões de habitantes, é o segundo maior estado do Brasil. Tem 13 secretários, eu sou um deles. E ainda na secretaria que cuida de todas as outras secretarias. Sabe quando que eu imaginei estar nesse cargo que eu estou? Nunca. Mas quando você dá a sua melhor versão, quando você faz com amor o que você faz, as portas se abrem. Um cara lá de cima vai manejando. E eu sei, todos os dias quando eu acordo, eu sei que um dia eu vou ter que prestar contas. A minha oração matinal, sabe qual é, gente? Hoje no Brasil, 30% dos doentes raros morrem antes dos 5 anos de idade. Vocês sabiam disso? Os doentes raros, 30% morrem antes dos 5 anos. Eles morrem porque eles estão carimbados, fadados a morrer? Sim ou não? Eles morrem porque falta tratamento, medicamento, cirurgia, diagnóstico, assistência. Culpa de quem? Eu tenho parcela de culpa. E eu sei que um dia Deus vai me cobrar. Isso é muito sério. Será que você também tem uma parcela? Você tem que fazer uma avaliação. Por isso que eu não gosto de perder nem um minuto do meu dia. Eu preciso mudar essa estatística. Agora, por exemplo, Minas Gerais, falando nisso, vocês conhecem o teste do pezinho, né? Nós somos o primeiro estado, foi um trabalho que eu fiz que eu tenho muito orgulho. Nós somos o primeiro estado do Brasil a ter o teste do pezinho ampliado. Antes, a mãe fazia o teste do pezinho, todo recém-nascido faz, né? Você colhe aquele sangue do calcanhar da criança, por isso chama o teste do pezinho. Detectava 6 doenças raras. Hoje, em Minas Gerais, já detectam 15 doenças raras. Para todas. Criança que nasce em Belo Horizonte, em Corinto, em Manga ou em Extrema, lá no sul de Minas. Ela vai fazer o teste do pezinho, esse teste do pezinho é enviado via SEDEX lá para Belo Horizonte, para o UFMG, no NUPAD. Eles fazem a triagem neonatal e identificam se a criança tem doença. Gente, Deus é tão bom e tão gentil, que no dia que eu anunciei uma das doenças que foram incluídas, eu fiz uma coletiva de imprensa para anunciar que em Minas, quem nascesse com AME, atrofia muscular espinhal, ia ser diagnosticado. Vocês conhecem a AME? A AME é uma doença que a criança nasce e vai perdendo a força do músculo, até chegar num ponto que ela não consegue nem mais respirar e morre asfixiada. Muita gente aqui já deve ter recebido pedido de vaquinha para ajudar a paciente com AME, porque o medicamento é muito caro. Antes era um Spirasa, a criança tinha que tomar o Spirasa, custa 3 milhões de reais. Agora esse remédio já está velho, agora tem o Zolgensma, que custa 12 milhões de reais. Imagina você receber a notícia que outro seu filho tomou um remédio de 12 milhões e ele está morto. E eu incluí a AMB, nós incluímos a AMB no teste do pezinho. E aí no dia 30 de janeiro, eu dei uma coletiva falando, agora em Minas Gerais inteiro, quem nascer com AMB vai saber que tem AMB e vai poder ser medicado.
Gente, gentileza de Deus, no dia 30 de janeiro nasceu uma criança de Divinópolis, a mãe dela de 17 anos, situação de vulnerabilidade, fez o teste do pezinho, a criança tinha anos. A gente foi lá, pegou a criança, levou para Belo Horizonte, demos todo o tratamento, demos um remédio para ela que é via oral, você toma, não é nem o Zolgensma nem o Spinraza, é um medicamento muito mais barato do que eles, e você toma via oral, como se fosse uma aspirina, você toma. A criança tomou, resultado, ela não vai ter nenhuma sequela da Ana. Ela vai ter uma vida normal. Só por ela tudo teria valido a pena, né? Mas, pode, claro. Isso, tira o senhor. Não, a minha filha não tem ano, não. Minha filha tem, vou te falar. Obrigado. Minha filha tem uma doença chamada Cornélia de Lange. Não é a AME. A AME é uma doença, a Cornélia é muito complicada, a AME também, são duas doenças bem complicadas. No 16º dia depois que ela nasceu, no ultrassom não. No ultrassom eles só falavam que ela tinha alguma coisa de estranho. Não. Eu fiquei sabendo no ultrassom que ela não tinha a mão esquerda e que a mão direita, a abertura era no meio da mão. Era a única informação que eu tive. Então ela não teve nenhum tratamento? Não. Nenhum. E hoje em dia tem esse tratamento da gestação? Na Cornélia de Lange não. E a Cornélia de Lange não tem nenhum medicamento. Ela é uma doença que você tem que ir resolvendo problema a problema que ela causa. É uma doença complicada, né? Vamos chamar assim. Mas se me permitem ainda, só para voltar um pouquinho no que eu estava contando para vocês, só pela criança de Divinópolis já teria valido tudo a pena, né, gente? Mas tem milhares aí. E vou falar mais, até o final do ano, se Deus quiser, nós já vamos estar criando 35 doenças raras em Minas Gerais. É o primeiro estado do Brasil, fruto de um trabalho, fruto de ser virtuoso, né? Agir com excelência. Eu sei que eu vou prestar conta, gente, eu não posso perder tempo. Um dia Deus vai falar, você foi secretário de Estado, filhão, o que você fez? Eu preciso ter resposta. Vamos falar das APAES. Frederico sabe, eu cheguei aqui na APAE, Frederico já começou junto com a diretoria, Marcelo, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, eu sei de tudo, porque eu sei a dificuldade que é cuidar de uma APAE. O governo do Estado mandou um recurso para as APAES discricionário, através do Centro-Dia, nós conseguimos mandar 45 milhões de reais para as APAES. Marcelo, mas precisamos de muito mais, eu sei, mas é o primeiro passo. Nunca teve, agora teve 45 milhões. Nós temos uma reunião semana que vem para falar do reajuste do SERDES. Está 15 anos sem reajuste o SERDES. Na hora que reajustar o SERDES, é mais dinheiro entrando nas APAES por consulta, né? Então, são benefícios que mudam a vida das nossas crianças. Não é verdade? A gente sabe disso. Então nós precisamos trabalhar pelas APAES. As APAES, geralmente no interior, é a porta de entrada para a pessoa com deficiência. É o primeiro lugar que o pai e a mãe vão. Lá em Minas, lá em BH, eu tenho a Casa de Maria. Eu acolho crianças em situação de vulnerabilidade, pobres, que não têm condição e que têm doença rara. É um trabalho maravilhoso. A minha esposa que toca lá, a Tininha, passa lá o dia, coitada, trabalhando, mas ama aquilo dali. Aquilo dali, se tirar a Casa de Maria da Tininha, a vida dela para de fazer sentido. Eu queria que você falasse um pouco o que você fez para as crianças atípicas na escola do Joaquim. Opa! Gente, nós temos vários programas. Assim, eu poderia passar aqui um dia falando, por exemplo, da cartilha que a gente fez para conscientizar as crianças do autismo. Porque hoje o autismo é uma realidade. E a gente tem que conscientizar as outras crianças. Como é que é a inclusão da criança com autismo? Gente, inclusão não pode ser uma palavra vazia. Inclusão é inclusão de verdade. Inclusão é incluir. Mas não é incluir só na escola. É incluir em todos os sentidos. É incluir na igreja, é incluir no lazer, é incluir na festa de aniversário, é incluir no mercado de trabalho. É inclusão de verdade. Então nós fizemos uma campanha
onde eu ia nas escolas, pegando as crianças, os mais jovens, onde político geralmente não quer, né? Porque pega criança de 10 anos, 5 anos, não vota, né? Eu quero é elas. Porque elas que vão fazer o futuro. São elas que vão fazer uma sociedade mais inclusiva de verdade. Então a gente precisa conscientizar. Nós distribuímos, né, um livrinho para que as crianças entendam o que é o autismo e como fazer uma inclusão de fato. Como você chegou a essa cartilha? A mãe do Joaquim fez o livro e falou assim: nós não temos condição de divulgar o livro, porque nós não temos recurso e tal. E fez um vídeo, e chegou de mim o vídeo. Eu liguei para ela e falei assim: notícia boa, vou imprimir os livros. Vou mandar aqui que nós vamos imprimir. Né? E imprimimos e fizemos uma campanha junto com a família do Joaquim. E, gente, eu poderia passar aqui um dia falando de coisas que nós estamos fazendo, mas eu prefiro falar daquilo que a gente ainda tem para fazer, que ainda falta muito. Ainda falta muito. Todos que têm com deficiência, todos. Olha, quando a gente fala da pessoa com deficiência, vocês imaginam, por exemplo, comunidade surda. Tem alguém aqui na comunidade surda? Você trabalha com comunidade surda, pelo amor de Deus, senão eu nem tinha me apresentado aqui. Comunidade surda. Pessoal, o trabalho que a gente tem para a comunidade surda é uma coisa fantástica. Pessoa com deficiência, não é doença nada. A gente tem as escolas bilíngues que a gente promove. Nós temos uma série de legislação que está sendo feita para a pessoa da comunidade, né, para as pessoas da comunidade surda, para as pessoas com deficiência visual, para todas. Vamos lá, eu estou brigando, né? Não sei se vocês estão vendo a minha briga. Semana passada o STF ia tomar uma decisão péssima, que ia praticamente inviabilizar a judicialização dos medicamentos caros. E aí eu comecei a trabalhar, fiz um vídeo, meu vídeo viralizou no Brasil inteiro, conversei com alguns ministros, nós conseguimos que um ministro pedisse vista. Então, graças a Deus, era para ter terminado sexta, não terminou. Nós agora estamos num processo de convencer os ministros a mudarem de ideia. Gente, isso me move. Essas coisas aqui que nós estamos falando me movem. Mas você sabe o que é legal? Eu quero terminar, porque meu tempo já está terminando aqui, senão vocês vão sair também, porque eu estou falando muito. Tá bom? Tá bom, Frank? Não, mas eu estou terminando. Mas para falar o seguinte para vocês. Olha, nós estamos aqui começando a falar das coisas do dia a dia, né? Isso me deixa muito animado. Mas tem uma história que eu gosto muito, que é uma história zen budista, enfim, mas que ela faz muito sentido para mim, que eu queria deixar essa mensagem para vocês. Tinha uma vez que tinha, lá atrás, há muitos anos atrás, tinha um cavaleiro montado no cavalo e andando rápido numa estrada. E ele estava andando rápido ali, naquela época que não tinha carro, não tinha nada, e ele veloz e com a cara fechada em cima do cavalo. E aí tinha uma pessoa no meio da estrada, parou, fez sinal para ele parar, ele foi parando o cavalo. E aí a pessoa, vendo a vontade que ele estava, né, e indo rápido no cavalo, falou assim: para onde você está indo? Aí ele olhou para a pessoa e falou assim: não sei, pergunta para o cavalo. E essa história, quando eu li pela primeira vez, ela balançou comigo, porque na verdade, gente, nós podemos entender essa história como nós montados no cavalo chamado vida. E muitas vezes o nosso cavalo está andando rápido e a gente nem sabe para onde nós estamos indo. Se eu perguntasse hoje para cada um de vocês: para onde você está indo? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Talvez você me responderia: não sei, pergunta para o cavalo. A vida está te levando, a vida não pode te levar. Aquela música do Zeca Pagodinho que eu gosto muito: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Zeca Pagodinho, com todo o respeito que eu tenho a você, não deixem a vida levar vocês. Levem vocês a vida. Saibam onde vocês querem chegar.
Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Olha, você está perguntando a minha missão. Então eu vou te responder aqui, continuando a frase que eu estava falando, que eu não ia falar, eu ia deixar para vocês refletirem. Eu sei para onde eu quero ir. Ao saber onde eu quero ir, eu sei que eu vou passar por alguns lugares que Deus quer que eu passe. Mas eu vou te responder primeiro onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar no céu. Eu quero ser santo. Eu não sou. Não sou. Longe de mim. Tem vários defeitos. Mas eu quero. Eu luto arduamente contra mim mesmo para eu ser uma pessoa melhor todos os dias. Então eu sei onde eu quero chegar. Eu quero o céu. Agora, qual a minha missão? Eu vou te falar que eu tenho certeza. Vamos fazer o seguinte agora? Quanto maior seu carro, mais tinta sua caneta tem. Um Papa Pio XII, falou uma seguinte frase, que é uma frase que eu levo para a minha vida. Que a política, que é a maior forma de se promover a caridade, e caridade em latim é caritas. Caritas vem de amor. Ou seja, você pode até traduzir em a maior maneira de se promover o amor, caritas, caridade, é através da política. Você sabe por quê? Está aqui, por exemplo, o doutor que eu peguei para Cristo hoje, que é o nosso médico, mas uma profissão que nos encanta, né? Medicina é maravilhoso. E eu estou falando medicina porque, para mim, talvez seja a profissão mais emblemática, né? Que você olha para o médico e você fala assim, pô, que legal, um cara que salva vidas. O médico ali, num atendimento, ou numa cirurgia, ele salva uma vida. E a gente admira a medicina por causa disso, não admira? Então, a medicina, que é algo tão bonito, a gente admira porque salva vidas. Gente, um político bem intencionado, com uma caneta na mão, ele salva milhares, milhões de vidas. Não tem profissão igual. Ela é a profissão das profissões. E, desculpa, só um minutinho. Só para eu terminar a linha de raciocínio. A política, quando ela é bem feita, ela é algo tão divino. Lembra que eu falei de etimologia das palavras? A gente tem hora que eu fico chato, igual professor. Não, que eu vou entrando. Se tiver chato, alguém fala, Marcelo, parou, deu, acabou. Mas vocês sabem de onde vem a palavra política? A origem da palavra política? Do grego. Político era aquele que cuidava da polis. A antiga Grécia, Atenas, era uma cidade lá da Grécia, e Atenas era a polis. Quem cuidava de Atenas, quem cuidava da polis, era o político. E político na antiga Grécia, berço da democracia, as pessoas admiravam o político. As pessoas valorizavam o político. Quando um político chegava, o povo parava para escutar o político nas praças públicas. O povo assentava no chão e o político chegava para falar. E sabe por que o povo parava para escutar o político? Porque político era aquele que apontava a direção para onde o povo devia caminhar. Essa é a função principal de um político. Apontar a direção para onde o povo deve caminhar. E não o contrário. Hoje, infelizmente, com as redes sociais, tem um pouco, né? Mas é o político que aponta o caminho. E antes de ser político, a pessoa tem que ser o quê? Nós estamos em época de campanha eleitoral. A pessoa, para se tornar um prefeito ou um vereador, o que ela tem que ser antes? Candidata. Não é? Primeiro, não é candidata? Candidato, a origem da palavra é cândido. Aquele que é limpo, aquele que é puro. Político, para ser político, antes ele tem que ser cândido, ele tem que ser limpo, ele tem que ser puro. E é por isso que os políticos na antiga Grécia usavam túnicas brancas, vestidos brancos. Sabe por quê? Porque se tivesse algo contra o político, o povo pegava lama no chão e tacava sobre a roupa do político. E ele não era mais cândido, ele não era mais limpo, e ele então não podia mais ser político. Profundo isso, hein?
E isso é a origem do candidato político. E vocês sabem qual que é o antônimo da palavra político? Antônimo é o contrário, né? Qual que é o antônimo de bem? Qual que é o antônimo de bom? Qual que é o antônimo de político? Bom para vocês aprenderem. Sabe qual que é o antônimo de político? Idiota. Idiota. A origem da palavra idiota é aquele que não é político. Sabiam disso? É isso. Quando você chama alguém de idiota, a origem da palavra é: você não é político. Você não se interessa por política. Eu adoro isso, porque às vezes eu chego nos lugares e aí sempre tem um engraçadinho, né, que fala assim: ele é político. Aí o outro fala: eu odeio política. Aí eu olho para ele e falo: idiota. É a origem. Então, gente, a política, quando ela é bem feita, ela transforma vidas. Ela salva vidas. E é por isso que eu sei que um dia nós vamos chegar lá. E vamos chegar desse nosso jeitinho mineiro, né? Devagar, conversando com as pessoas, tendo livre acesso. Aliás, livre acesso é meu sobrenome. Vocês estão vendo aqui, ó, essa folha aqui? Essa daqui, ó, aqui dá para vocês verem. Tá vendo aqui? Vocês vão, depois, pegar o celular de vocês e vão mirar aqui. Na hora que vocês mirarem aqui, vocês vão ter o meu número de telefone, o meu celular pessoal. Vocês conversarem quando vocês quiserem. Marcelo, você responde na hora? Não. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Vocês vão ver que tem dia que eu respondo 2 da manhã, que é a hora que eu chego em casa e dá tempo de eu responder. Mas eu respondo. Eu não deixo ninguém sem resposta. Marcelo, você é doido de passar seu número de telefone? Vai chover de pedido. Ô, gente, eu posso falar não. Dependendo do que for, eu não tiver como resolver, a pessoa vai pedir, eu vou falar: cara, eu não tenho como ajudar, porque eu foge da minha função, né? Então tá aí. Quem quiser meu celular, pode pegar. E quem quiser continuar esse bate-papo, além do meu celular, eu queria convidar a me seguir nas redes sociais para a gente conversar. Quem já me segue aqui nas redes sociais? Já tem bastante gente. Quem não segue, pega o seu celular agora, meu filho. Pega, não deixa para depois não. Tem Instagram, TikTok, Facebook. Eu ia falar Twitter, mas Twitter acabou, não tem mais. Acabou. Mas é @Marcelo Aro. Entra aí, @Marcelo Aro. Entra aí, @Marcelo Aro. Segue lá, manda sua mensagem, manda sua curtida, divulga os vídeos. Ô, gente, na internet tem tanta coisa ruim. Eu falando assim, para viralizar, basta falar de coisa ruim. Agora, quando é coisa boa, o povo não compartilha, não comenta, não curte. Comenta, compartilha, que as pessoas precisam saber. Lá no meu Instagram, por exemplo, foi no Instagram que nós conseguimos agora a vista do STF. Então compartilhe os vídeos, porque isso cria volume. Então assim: Marcelo, o que eu faço para ajudar? Cara, começa divulgando os vídeos. Já é uma forma de divulgar, de ajudar. Quem está aí com @Marcelo Aro, mata a curiosidade, mostra a Maria e meus filhos para quem está do lado. Tem minha família toda aí, a Tininha. Hoje pensa numa família abençoada por Deus. A Tininha, minha esposa linda, maravilhosa. Aí tem a Mariazinha, a Gabriela, Marcelinho e o Guigui. Mostra para quem está do seu lado aí. Se você está sem celular, espia quem está com o celular. Viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Viram? A Maria é linda ou não é? Meu anjo. Gente, fez sentido minha partilha com vocês de pai para pai? Eu queria que vocês saíssem daqui então. E o resumo de tudo que eu falei. Vamos aqui, ó, revisão. Primeiro, a vida do pai atípico não é fácil. Eu não vim aqui para falar que ela é fácil. Ela é difícil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu lembro até, quando falando isso, estou lembrando de uma poesia, Fernando Pessoa. Tem uma poesia muito linda, depois quem quiser, fala assim:
Ó mar salgado, quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal? Ele vai falando da história dos navegadores que saíram de Portugal para conquistar o mundo, e inclusive a América Latina, e no final ele fala, e se valeu a pena todas essas lágrimas, todos esses choros, todo esse sofrimento, aí termina assim, se valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Então, resumo da palestra. A vida de pai atípico não é fácil, mas vale a pena? Vale. Vale. Basta a gente ser o nosso melhor, a nossa melhor versão. 3 coisas fazem sentido na vida. 3 coisas fazem a vida valer a pena. Número 1. 2. Tá fraco. Número 1. Número 2. Número 3. Ser útil, né? Ser útil. Servir o próximo. Que é uma frase que resume isso. São José Maria Escrivá também, aquele santo que eu falei, ele fala o seguinte, a vida só vale a pena se você for fértil, não seja estéril. O que é ser fértil? É dar frutos. E o que é ser estéril? É não dar frutos, é não ser importante para ninguém, é não fazer diferença na vida de ninguém. Então não seja estéril, seja fértil, tá? Qual que é a frase que eu pedi para vocês decorarem? Fazes o que deves e esteja no que fazes. Não é isso? E gente, essa vida, passa assim. Então, para de deixar o cavalo andando para onde ele quer. E você fala para o cavalo para onde você quer ir, né? Pega o cavalo pela rédea e fala onde você quer ir. E onde a gente quer ir? A gente quer ser útil, a gente quer transformar vidas. Começa transformando a vida na sua casa. Começa amando seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, honra seu pai e sua mãe. Começa ali. Depois que você fizer bem feita a casa, você começa a ir para fora. Você vai ver o tanto que a vida vai ganhar sentido. Tanto que essa vida vale a pena. Essa vida vale a pena ser vivida. Eu amo a vida, amo a vida. Mas ela só vale a pena se for para a gente servir, senão ela não vale. Então vamos trabalhar, porque para descansar nós temos a eternidade. Muito obrigado e fiquem com Deus. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.